Olá, professores! Então, nesta terceira parte, nós vamos testar o formulário. Mas, de que forma o meu aluno vai acessar esse formulário? Então, eu preciso clicar aqui em enviar. Por quê? Porque no enviar, eu posso enviar para uma lista de e-mails, posso criar um link, e eu vou dar uma encurtada nesse link aqui. E esse link eu posso já copiar, ele já está até selecionado aqui, tá vendo? Já posso copiar e enviar pelos canais de comunicação da escola com as famílias, pelo WhatsApp, por um grupo em redes sociais, ou até por uma lista de e-mail no canal adequado lá pelo e-mail institucional da escola. Então aqui a opção é, por exemplo, enviar pelo WhatsApp. Eu vou salvar esse link no meu rascunho só para poder acessar depois, tá? Então vou deixar salvo aqui esse link, né? Ele está aqui, link do formulário, e vou voltar para ele aqui. Uma outra situação importante é o seguinte: alguém pode estar se perguntando, mas e quanto tempo isso vai ficar no ar, né, para o meu aluno? Tem que ter um planejamento aí, né, para que não fique tão à vontade. Então, na aba Respostas, numa data adequada e no horário que você planejou finalizar isso, você pode simplesmente desabilitar o aceitando respostas. E aí ele muda o status para não estar aceitando respostas. Mas, professor Leão, tem como fazer isso automaticamente? Tem. Tá? Tem como fazer isso automaticamente sem que eu tenha que me preocupar em voltar para o formulário lá, né, na minha agenda e ver que eu tenho que trancar o formulário. Certo? Para fazer isso automaticamente, é preciso você vir nesses três pontinhos, clicar aqui em complementos, tá? E ele vai abrir aqui uma janela aqui, e você tem que instalar o Form Limiter, tá bom? Instalado o Form Limiter, esse símbolo aqui, que parece uma pecinha de quebra-cabeça, ele vai aparecer aqui do lado da paleta de cores, tá? Então, eu até tenho aqui uma outra conta que eu tenho o limiter já instalado, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nessa outra conta. Olha aqui, tá vendo? Então, é uma extensão do formulário do Google. Eu não vou instalar aqui porque demora um pouquinho e vai atrapalhar. Mas, enquanto você não instala essa nova extensão, esse complemento, né, que é o limiter, é o Form Limiter, você pode fazer isso aqui manualmente, tá bom? Então, vamos voltar aqui para as perguntas, né? E vamos fazer, então, o teste do formulário. Eu vou fechar aqui, vou copiar aquele link. Claro que eu podia clicar no olho, né, no visualizar e já responder ali, mas eu preferi testar o link. Vou abrir uma nova aba ali do meu navegador, vou colar o link, dou um Enter e ele vai abrir o formulário como se eu fosse um aluno. Olha só o aluno enxergando o formulário. Tá vendo? Então, as respostas da primeira sessão são obrigatórias, porque tem um asterisco, e aqui eu tenho uma barra de progressão, página 1 de 5. Então, eu vou colocar aqui, Rodrigo, o meu número, muitos anos, eu fui 32 na escola, sala cheia. Próxima, agora ele avança, porque eu respondi. Vamos recordar. Atenção aqui, o que vai acontecer? O vamos recordar é a sessão 2. Se esse aluno aqui, o Rodrigo, ele acerta a resposta, olha o que vai acontecer. Ele não vai pular da 2 para 3, ele vai pular da 2 para a 4. Veja, já direto para o vamos praticar.
Veja aqui, ó, já está na 4 de 5, olha que legal. Então eu dei a ideia de trilha de aprendizagem, né? Aí esse camarada, ele é bom de serviço, ele estuda bastante, faz tudo direitinho, nem precisou do reforço, ele veio aqui e respondeu, né? E avançou. Avançando, ele vem para a interação com a família. E aí eu não optei por embaralhar as perguntas, né? Justamente porque essa sessão tem um encadeamento aqui. Então, pensei em um número, multipliquei esse número por 10 e obtive 720. Qual é o número? Aí o menino pensou lá, respondeu 72. E ele deu uma resposta. Peguei o número 720 e dividi por 10, certo? Se eu tivesse configurado como resposta curta, eu não conseguiria digitar esse texto aqui desta forma, tá? O de cima poderia ser uma resposta curta, mas eu preferi também deixar como parágrafo. E envio a resposta para o professor. Veja, como eu liberei pontuação, esse aluno hipotético, aqui o Rodrigo, ele pode ver a pontuação, mas ele não tem o link para enviar uma nova resposta. Tá vendo? Eu não precisei limitar a uma única resposta, evitando que o meu aluno tenha que fazer um login numa conta do Google, e nem todos têm, mas eu consegui resolver desabilitando a exposição do link para um novo envio. E aí eu clico aqui e vejo a minha pontuação. Eu tirei 3 em 5. Por quê? Porque eu tinha 5 questões, né? E aí, nome e número, que é a identificação, não precisa pontuar. A primeira questão está certa. Reforço não tem pontuação. E aqui na visualização não está encontrando o IP, não é o caso, né? Eu estou vendo o feedback, né? Eu, aluno, agora, né? Vamos praticar a primeira questão dele aqui, nesse formato. Aqui a resposta certa, está vendo o gabarito aí. E ainda falta o professor corrigir essas duas questões aqui. Então, elas estão ainda em vermelho, porque não tem uma pontuação atribuída. Aí o aluno assusta. E agora, né? Só 3 de 5, mas eu tenho certeza que eu acertei as duas questões da interação. Então, aí eu posso explicar para o meu aluno, aqui na descrição, né? Ainda colocar uma orientação que vai corrigir depois, ou dar um feedback para ele aguardar a correção manual do professor, certo? Então aqui eu vou fechar, tá? Vou fechar de novo, vou abrir mais uma vez, vou colocar aqui um aluno que, por exemplo, precisa do reforço. Então vem o aluno aqui, por exemplo, o Luiz, né? O Luiz, número 21, na chamada, 1 de 5 para a próxima. Aí o Luiz leu a questão aqui. Tá, tudo bem, ela vale 1 ponto, leu o enunciado e ele fez uma pequena confusão e ele acabou respondendo 50. Veja o que vai acontecer com essa barra de progresso. Próxima. Opa! Esse aluno, diferentemente do anterior, veio para o reforço. E o que é o reforço? É a seção 3 de 5. Aí, ele vai assistir aqui, né, o filminho aqui do YouTube. O que o aluno pode fazer é copiar o link, abrir uma janela e assistir no canal do YouTube, ou clicar aqui direto no canal do YouTube. E aí ele vai poder até maximizar a tela, então ele pode ficar bem à vontade, mas desde que ele assista. Aqui no caso, a ferramenta de maximização de tela não fica habilitada no formulário, tá? E aí, faz de conta que ele assistiu aqui, né?
foi assistindo, tal, viu, aprendeu mais um pouquinho e ele vai para a próxima sessão. O reforço não tem pontuação, não tem atividade, é apenas o vídeo e foi uma opção aqui do professor ao construir. Vocês podem colocar reforço de diversas formas. E agora vamos praticar. Bom, aí o aluno prestou atenção lá no reforço, ficou mais esperto, né? Melhorou a sua aprendizagem e ele acabou se dando bem aqui e foi para a próxima sessão, que é a sessão da interação. E aí ele veio aqui, respondeu bem também e ele escreveu assim: dividir 720 pelo número 10. Tá? Então, é a mesma ideia do outro aluno, o professor vai avaliar. Coloquei uma situação simples aqui, né, professor? Mas é claro que você pode tornar a questão um pouco mais complexa até para desafiar o aluno. E ele pode ver a pontuação. Então, veja o que acontece aqui. Ele consegue ver que ele acertou uma de 5, tá? Porque ele errou o vamos recordar. Então, ele passou pelo reforço, acertou a segunda e ele esqueceu de responder. A segunda não, perdão, é a terceira sessão, né? Acertou a primeira de 2 e esqueceu de responder essa aqui. Por isso, apenas um ponto, embora ele tenha acertado aqui, mas nesse caso ele vai aguardar, conforme orientado, o feedback do professor. Certo? Então, essa aqui é a situação. Tranquilo? Então, na próxima parte deste vídeo, eu vou mostrar como que o professor trabalha com a estatística de respostas e os feedbacks e correção manual. Tranquilo? Até daqui a pouco, pessoal.